Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao VitaCast. Tudo bom, Gobi? Gobi tá aqui comigo hoje, fazendo mais um podcast, mas não é mais um, hoje é um muito especial. Hoje a nossa convidada de hoje é fisioterapeuta, dedicada ao tratamento integrativo das pessoas aqui no Brasil e tem muita gente fora do Brasil também. E ela é um dos maiores nomes hoje aqui que a gente conhece, renomada no tratamento usando a cannabis medicinal. Então, é uma pessoa que tem ajudado bastante as pessoas no Brasil e fora do Brasil. Então, eu quero que vocês recebam com muito carinho a doutora Ana Gabriela Batista. Seja bem-vinda. Seja bem-vinda. Vai ser bom. Muito obrigada. Já tem uma listinha de perguntas. Muito obrigada pelo convite. É muito bom estar aqui com vocês e dividir um pouco sobre esse tema que, de um tempo para cá, né, está sendo um pouco explorado no Brasil, mas temos aí muita coisa sobre essa área que a gente precisa passar essa comunicação. Obrigada. A gente te chama de Ana Gabriela ou Gabi. Como é que você gosta de ser? Gabi? Gabi. Gabi, me fala uma coisa. Eu sou do Nordeste, sou cearense, sou um matuto do Nordeste. Como é que você consegue desconectar das pessoas essa coisa da cannabis medicinal e da maconha de uso recreativo? Como é que você faz para explicar para as pessoas que a maconha é diferente Como é que você faz isso? Olha, isso é um grande desafio, né? Na verdade, é um pouco complicado porque a cannabis para fins medicinais, normalmente a via de administração é um pouco diferente do uso adulto, né, o uso recreativo, como vocês acharem melhor, que normalmente o uso adulto, o uso recreativo é o uso fumado. Né? Existe também o uso vaporizado, mas aí não é como uma forma do medicinal, que o paciente passa numa consulta, é avaliado por um profissional e tem uma indicação terapêutica para uma melhora de algum sintoma ou de alguma patologia, alguma alteração clínica que ele tenha e queira melhorar. Né? Então, o uso recreativo é um uso mais individual, onde a pessoa normalmente faz o uso pelo social, mas não podemos classificar tudo, né, como uso medicinal ou recreativo. Por quê? Olha a situação que a gente acaba pegando no consultório e no ambulatório. Quando eu entrei nessa área da cannabis, há uns anos atrás, eu pensava, quem fuma é recreativo e quem toma um azeite sublingual, um azeite igual azeite de pôr na salada, é medicinal. Mas, se eu apresentar para vocês um caso de um colega que tem ansiedade e, de repente, fuma a cannabis fumada, né, a maconha, né, mais conhecida como maconha, porque ele quer melhorar essa ansiedade, mas ele não passou no médico, não foi uma indicação clínica, mas ele não entende o mecanismo, mas ele se sente melhor, mais calmo e mais centrado quando ele faz uso desse cigarro e ele fuma. Isso é o quê? É recreativo ou é medicinal? Ele não tem um acompanhamento clínico, mas o uso que ele tem, que ele faz, é para uma melhora de um sintoma de alguma alteração. Então, eu acho bastante difícil a gente separar as coisas, porém, eu acredito que a gente precisa de um profissional que cuide da saúde. Independente se vai vaporizar, se vai ser um azeite, se vai ser uma bala, um gummy, se vai ser um creme tópico para uma lesão, porque a cannabis tem muitas indicações. Mas é interessante que, para a gente classificar como um uso medicinal, a gente tenha uma indicação clínica, um acompanhamento terapêutico, uma estratégia de uso daquele produto, porque nós temos aí um leque muito grande de possibilidades do uso dos canabinoides. Eu tenho uma dúvida. Para a gente aterrissar esse papo, você falou do uso medicinal. O que é possível para a pessoa que está assistindo agora a gente aqui, que ela tem sintomas do dia a dia, problemas de saúde do dia a dia que as pessoas têm? O que a cannabis, no que ela ajuda em termos práticos as pessoas, ou que vai poder ajudar quando ela chegar e for legalizada, ou enfim, quando for mais popularizada, como é que ela vai ajudar na vida da pessoa que está com seus problemas de saúde no dia a dia? Ela é mais conhecida pelo quê?
Tá, essa pergunta é muito boa. Primeiro que o uso medicinal dos canabinoides ou da cannabis sativa, a gente fala muito canabidiol. Eu acho importante a gente falar sobre isso porque muitas pessoas falam, eu faço tratamento com canabidiol. E canabidiol é só uma substância de uma planta que tem mais de 500 compostos, né? Então a gente não tem só o canabidiol agindo nessa planta. Temos todos os outros compostos também agindo. Então é uma terapia com canabinoides, que são todos esses compostos, ou com a cannabis. Então, acho que isso é importante a gente definir, porque muitas vezes os pacientes acham que estão usando somente o canabidiol e muitas vezes utiliza produto com todo o substrato da planta, né? Um azeite. Esse azeite com esses canabinoides, esse produto derivado da cannabis, ele não é ilegal no Brasil, tá? Ele é legal para uso medicinal desde 2015. A Anvisa lançou uma RDC, que na época era uma RDC que o número dela era 17, onde facilitava o acesso desse tipo de tratamento com cannabis para os pacientes, tá? Então, não é ilegal desde 2015 o uso medicinal da cannabis. A cannabis, ela tem muitas indicações para os pacientes. E quando eu falo muitas indicações, a gente não pensa somente em doença, né? Eu tenho um tumor. E aí é uma doença, não é? Um paciente oncológico que faz tratamento a uma alteração. Mas, um exemplo, um paciente que sofre de uma ansiedade pela situação que passamos da pandemia, do estresse, do isolamento ou perda de um ente querido, e esse paciente hoje sofre com uma ansiedade, mas pode ser um episódio de ansiedade. Não quer dizer que ele é um paciente doente, que tem um CID de uma doença, né? O CID é o Código Internacional de Doenças, onde a gente tem uma doença diagnosticada por um médico. Às vezes o paciente tem um transtorno de ansiedade por medo até pela situação que tivemos com a Covid. Então, é um sintoma. Não é uma doença, um sintoma que leva a um estresse e uma piora da qualidade de vida desse paciente. Os canabinoides podem ajudar, porque a cannabis ela pode ajudar muito nesses casos de ansiedade, pode ser utilizado em doenças como a epilepsia. Então, hoje no mundo, o que é mais conhecido, o uso terapêutico dos canabinoides, é o que é mais falado, é na epilepsia. Tem Parkinson, Alzheimer também. Parkinson, Alzheimer, dor crônica, né? Os pacientes, né, com... É muita coisa. É muita coisa. Por quê? Eu, dentro da medicina funcional, que é a área que eu estudo, já antes de estudar a área da cannabis, eu já estudava medicina funcional, que é uma medicina que eu gosto bastante e acredito no potencial. Como muitas outras possibilidades dentro da medicina funcional, a cannabis ela trata um metabolismo. Ela vê a gente como um todo. Então, vários lugares no nosso corpo, no nosso metabolismo, que não há um equilíbrio, que há um desequilíbrio, pode ser equilibrado com o uso desse composto, dessa planta. Eu gosto muito do pensamento de que a gente veio da natureza, né? Tudo que a gente tem no corpo, a gente pensa que célula, tecido, cabelo é feito de alguma coisa. Não, é de nutriente, né? Que vem da natureza. Então, por que a gente não busca muitas curas na própria natureza, né? Exato. É como se fosse usando mesma argamassa, né? Exato. Divina. Agora, Gabi, eu vi aqui um dado, você falou de 2015, né? No primeiro ano foram 850 pedidos de importação e em 2021, 40 mil. Cresceu muito, muito. Né? Cresceu muito. É acessível, doutora? Ou é caro ainda? Custo. Então, hoje está melhor, né? Quando eu entrei na área da cannabis aqui no país, era um custo bem elevado. Hoje o acesso está mais fácil para os pacientes. Então, aumentou a concorrência também no mercado. Muitas empresas entraram nesse mercado para trazer esses produtos e hoje tem produto de R$300, que antes era produto de R$2.000. Então, tem tudo. Nós temos produtos de R$200 no mercado brasileiro, como temos produtos de R$2.000. E aí, em relação à diferença entre os produtos, aí é um mundo mais complexo. Né? Sim. E fala-se que as mães são as defensoras da cannabis. Sim. Isso procede? E se procede, por que elas são tão defensoras da...
Olha, é muito bonito, inclusive, essa história das mães, porque essa RDC, que foi lançada em 2015, né, pela Anvisa, para facilitar esse acesso. Essa RDC só começou por causa de um grupo de mães. Começou com uma mãe que tinha uma criança com uma alteração clínica grave e essa situação levou a um desespero dessa mãe. Inclusive tem um documentário, né, no YouTube sobre essa história dessas mães, dessas famílias que tinham as crianças que tinham situações como convulsões, algumas alterações clínicas, e né? Nada resolvia. E nada resolvia. E Nossa. as mães desesperadas, mas mal conseguiam tomar um banho, porque a criança tinha crise epilética e risco de morte. E essas mães fizeram um movimento muito grande para conseguir acesso, porque elas começaram ilegalmente, comprando no mercado ilegal. Desesperadas, né? Muito dessas mães compravam o baseado, o cigarro, e amassavam e davam esse cigarro para a criança, sendo que é uma situação que não pode ser feito, né, dessa forma. Mas é mais pelo desespero, dá para entender, né? Desespero. Então, as mães, no que elas conseguiam, do jeito que elas podiam, e foi feito todo um movimento onde iniciou em 2015 através dessa RDC. Mas as mães foram as principais nesse. Hoje nós estamos, né, desenvolvendo um mercado grande de trabalho, de farmacêutico, mas começou com elas, né? Então o acesso abriu no país por causa dessas mães com as crianças. Eu tenho uma pergunta. Acerca de, por exemplo, da utilização do canabidiol ou dos derivados. A gente... Vamos fazer um paralelo com chás ou suplementos e coisas do tipo. Dá para comparar ou é muito mais forte? Causa vício? Não causa? É para uso contínuo? Como que é essa mecânica? Essa pergunta é muito, muito legal porque aqui no Brasil é muito visto como um medicamento, né? Apesar de não ser classificado como um medicamento ainda, mas é visto como um medicamento. Mas em alguns outros países não. Por exemplo, nos Estados Unidos é um suplemento alimentar, onde a pessoa, não é paciente, a pessoa compra a vitamina C. Isso, né? canabidiol, né? Não, os canabinoides em si, né? O que acontece nos Estados Unidos é que o THC, que você perguntou de viciar, o THC que tem um efeito neurológico maior, um efeito psicotrópico, que pode levar a um vício em altas concentrações, né? Quando a gente diz altas concentrações, normalmente, hoje aqui no Brasil, os pacientes que fazem acompanhamento com um profissional da saúde e médicos não fazem uso dessa forma, porque tem toda uma estratégia terapêutica. Mas lá nos Estados Unidos, até 0,3% de THC no vidro vende... vende em qualquer lugar, vende no Walgreens, nessas farmácias, nessas mercadinhos, né? Então, é aberto, não precisa de receita, até não precisa de consulta. Então, aí lá é como um suplemento alimentar, o FDA classifica como um suplemento, pode ter em alimento, pode fazer farinha do cânhamo para a parte nutricional, para fazer um bolo, porque tem nutrientes, né? Não tem efeito, ninguém vai comer a farinha ali do cânhamo mesmo, da semente, e vai ter um efeito de alucinação. Tá? Não é dessa forma. Mas cada país tem um regulatório totalmente diferente da Holanda. Né? Na Holanda, aí sim, o bolo, né? É para dar o barato mesmo, entendeu? Então, é um pouco diferente. Então, quando vende o brownie na Holanda com essa substância, é mesmo para o pessoal que quer curtir, que quer ficar muito doido, que quer usar numa festa. Então, na Holanda, é totalmente diferente o maior uso. Nos Estados Unidos, entra como um suplemento, mas a gente tem limite do THC. E no Brasil, é como em Portugal, né, visto como um medicamento para tratamento de saúde. A nossa diferença para Portugal, e eu acho bacana a gente avaliar isso, porque
O brasileiro sempre acha que a gente está muito atrás, né? E que a gente é um país que não tem condição como um país europeu e que a gente está muito atrás. A gente não está muito atrás no mercado da cannabis comparado com alguns países europeus, como Portugal, né? Então, a gente entrou nesse mercado, Portugal acabou entrando um pouco depois, mas avançou um pouco mais rápido que a gente, porque a burocracia, né, é muito mais fácil do que a gente aqui, né? A gente tem bastante dificuldade ainda da burocracia, né? E eles acabaram chegando hoje, mais ou menos no nosso nível de visão de mercado medicinal da cannabis, porém lá você consegue comprar quando não tem o THC, que é o que você falou, né? Quando não tem o THC, pode comprar sem receita, vende na lojinha e aí compra. Quando tem um THC em maior concentração, aí passa numa consulta com o médico, com o profissional da saúde. Aqui no Brasil, a gente não pode fazer a compra de nenhum produto derivado da cannabis sem uma prescrição. Não dá, ainda não existe essa possibilidade. E precisa o médico ser um médico prescritor de cannabis, é isso? Exato. E não é qualquer um. Não é qualquer um. Exatamente. E é onde eu atuo na área da educação, né? Porque no Conselho Federal de Medicina não vê esse tipo de terapia como uma terapia do arsenal terapêutico do médico. Então, não tem aula sobre isso, nem na faculdade, nem nas residências médicas, por enquanto. Então, o que o mercado começou a fazer, e eu, quando comecei a entrar nessa área, eram poucas pessoas que faziam essa área da educação, em 2018, 2019, onde a gente começou a focar no mercado acadêmico, né? Os estudos, onde os médicos, os profissionais precisavam de curso, de estudo para entender como o nosso corpo age com essa substância da planta. Né? Que a gente tem um sistema dentro do nosso corpo e é muito engraçado, porque dentro de tudo que eu estudo da área da fitoterapia e que você também estuda, né? Na área da medicina funcional e da fitoterapia e desses produtos naturais que podem auxiliar no nosso metabolismo, como a camomila, a valeriana, o maracujá, a gente não tem nada ainda comprovado cientificamente que é muito parecido com aquela planta. E a cannabis já traz essa possibilidade. Nós produzimos compostos no nosso corpo que você produz, eu produzo, você produz, cada um, né, dentro da sua situação, dependendo da sua qualidade do seu metabolismo, a gente produz diferente. Mas eu produzo substâncias que a planta a cannabis sativa, a planta da maconha, produz. Isso não acontece com a camomila. Isso não acontece com o maracujá. E essa substância faz o quê? Essa substância da... Relaxante, alguma coisa assim? Não, aí tem várias ações. Então, essa substância que a planta produz e que nós produzimos, que no nosso corpo são 2 endocannabinoides principais e a planta tem todos esses compostos que eu falei para vocês, mais de 100 canabinoides, a gente desvendou muita coisa da planta e desvendou ainda pouca coisa do nosso sistema. A gente tem um sistema que produz parecido, entre aspas, o canabidiol e o THC, que é o tetraidrocannabinol. Então, a gente, quando suplementa com a cannabis, o corpo da gente, ele não entende muito bem se é nosso ou se não é nosso. Quando você toma uma cápsula de maracujá, o seu corpo não entende que aquilo nasceu em você, mas não tem efeito colateral ruim, porque é um fitoterápico, é uma planta que traz um efeito calmante. Mas a cannabis não, a cannabis traz substâncias que o nosso corpo também produz e que ainda a gente não entende totalmente o mecanismo, e eu falo... a gente, porque eu faço parte da área de pesquisa, na área clínica, na área da ciência, com esses compostos da planta e do nosso metabolismo, a gente ainda não consegue entender por quê. Por que vocês podem ter uma produção natural do seu endocannabinoide, que a planta chama canabidiol, mas em vocês, na gente, não chama canabidiol, né? Chama 2-AG, que é 2-araquidonoilglicerol.
parece um palavrão, mas não é. Então, esse 2-AG, ele é parecido com o CBD, o canabidiol da planta. Eles têm um mimetismo entre as moléculas. Bioquimicamente, eles são parecidos. Agora, por que eu, de repente, não tenho enxaqueca e talvez a minha produção não é suficiente e eu não consigo ter um bem-estar e controlar, às vezes, uma fadiga, uma ansiedade, que aquela desordem no meu corpo levou. E aí, quando eu suplemento com o que a planta tem, porque talvez eu, Ana Gabriela, entre aspas, tenho falta daquela substância, porque a gente não tem exame ainda para dosar, se eu estou em falta da substância que é parecida com a planta, porque quando eu uso da planta eu fico bem. Mas bem em que sentido? Melhora o ânimo, melhora a fadiga, melhora a disposição, melhora o sono, melhora a ansiedade. Existem adolescentes, tem um estudo enorme americano, que adolescentes que tinham pânico de falar em público, não tinham vergonha de se apresentar, quando fazem uso desse composto, desse suplemento que vem natural da planta, aí o adolescente vai lá e dá a palestra e não tem ansiedade, não tem palpitação, não tem sudorese, não tem mal-estar. E aí cai melhor do que, por exemplo, usar um Rivotril, né? Exatamente. Que dificulta o aprendizado, tem problema na memória, ou até mesmo um propranolol. A gente estava falando desse aqui, um dia desse com o Dr. Marco, né, que pode ter problemas também quem tem asma. Mas eu achei interessante a sua colocação com... É como se a maconha, digamos assim, ela fosse prima do nosso corpo, exatamente, né? Um exemplo assim. Então, eu acho muito semelhante com a história dos hormônios bioidênticos. Bioidênticos. Que você também vem da natureza, mas que são parecidos com... Vai dar meio Pega aqui, essa. São parecidos com os nossos hormônios. São semelhantes, inclusive, tridimensionalmente falando. E aí fazem menos mal a gente do que um hormônio sintético feito em farmácia, né? Pergunta é, vai plantar no sítio, Dayan? Rapaz, talvez dê mais dinheiro do que outras coisas que eu tô plantando lá, viu? Do que banana. Porque pense num bicho barato, é banana. Você sabe quanto custa 16 mil bananas? Vendi agora essa semana. Um caminhão com 16... Comenta aí, né? R$850. 16 mil bananas. Nossa, ó, aqui deve ter 10 centavos. Quando eu olho dá uma tristeza, porque se você comprar no supermercado aqui é 16 reais a penca. É caro. Mas falar em banana, o que é que você gosta mais? Não tem nada a ver com banana, mas assim, ovo mexido, pão de queijo, jazz ou maconha? Qual dessas coisas mais te encantam? Se perguntarem. Olha, a Ana Gabriela, cientista, é a cannabis. A cannabis trouxe para mim, eu sempre fui uma pessoa, uma criança muito curiosa. Eu sempre quis entender muito as coisas, eu sempre fui muito de perguntar e questionar. E sempre fui muito estudiosa, muito dedicada, né, na área de estudo, na área acadêmica, dentro da profissão que eu tinha, que foi a minha primeira área de escolha acadêmica no Brasil, né? E a cannabis, ela trouxe para mim grandes desafios, porque eu sempre acho que eu consigo entender todos os mecanismos, como a gente consegue dos hormônios, né, que você citou, e a gente consegue entender todo o mecanismo de atuação no nosso metabolismo e entender toda a nossa fisiologia, como funciona o bombeamento cardíaco. Eu consigo descrever, decor aqui toda a fisiologia de um bombeamento circulatório do coração. E a cannabis veio para me cutucar, né, nisso, para dizer para mim que existe muita coisa que a gente não sabe ainda. E isso foi o que trouxe a energia para eu me dedicar e mudar a minha área de atuação profissional, depois de muitos anos de uma carreira, e focar na área da cannabis. Porque hoje a área da cannabis, eu durmo e acordo sonhando com essa área. Hoje é o que mais me move. Sempre tem coisa nova, né? Porque sempre tem. Então, a gente tem muita coisa para aprender, a gente tem muitas pessoas para ajudar. Então, eu, dentro da minha área clínica, eu ajudava um nicho muito pequeno de pessoas. Eu estava feliz ali, porque era o que eu achava que eu conseguia, né? Porque na profissão da fisioterapia,
Você não consegue fazer 30 consultas, igual um médico clínico faz num atendimento, num pronto-socorro. Você tem ali 1 hora de atendimento com o paciente, às vezes paciente pesado. Eu também vim da área da UTI, onde você tem todo um trabalho, né, que você precisa estar ali atento, se dedicando, porque são pacientes críticos. Tapotagem. Exatamente. Isso é a tapotagem, né? Você vai bater no pulmão do paciente para eliminar liberar as secreções. A secreção. Mas é bonito demais o trabalho de vocês. Exato. É um trabalho, na verdade, casou. O meu foco na minha área de formação era melhorar a qualidade de vida das pessoas. E não mudou. O meu objetivo, o meu propósito de vida, ele mantém, que é melhorar a qualidade de vida das pessoas. Só que hoje eu atinjo um público muito maior, porque eu estou na área de produto, desenvolvimento de produto, na área acadêmica, né, no desenvolvimento da área acadêmica, no atendimento e na gestão desses pacientes, né, com as estratégias de gestão de cuidados, né, da informação, como aqui com vocês hoje, que eu estou colaborando na área da informação, porque o trabalho de vocês é muito importante informar, e não só você como médico atender na sua área clínica, mas você está desenvolvendo informações que as pessoas não tinham, né? Há 30 anos atrás, você só sabia alguma coisa ali na consulta com o médico, você não sabia nada. Ninguém entendia nada. Hoje não. Hoje o paciente chega no consultório, ele já sabe muito, ele já estudou, ele já leu artigo, ele já consultou o Google, o Dr. Google. E isso também é um perigo, não que isso também não tenha o seu lado perigoso, mas o paciente, mesmo ele estando numa área mais distante do país, com menos desenvolvimento do que a área em São Paulo, Rio, Brasília, que são grandes centros, né? Esse paciente ele tem acesso à informação, né? Então, hoje eu colaboro de uma forma melhor. Então, hoje eu posso dizer para você daí aqui, de tudo que você disse, cannabis é o meu amor maior. Ô, Gabi, e falando nisso, as pessoas têm um preconceito muito grande ainda, né? Eu que já estudei, que sou uma pessoa que eu considero até estudada, intelectualizada, mas eu visualizei quem seria você aqui antes de entrar, uma pessoa diferente. Né? Eu disse a ela que eu visualizei que na minha cabeça ia entrar uma vegana, né? Com vestidão longo, né? Pulseira de couro e o fundo musical era de Bob Marley. Né? Mas não, aí chega aqui, né? Odete Reutemann, né? Mulher chique, toda... Né? Mas essa questão de você falar de maconha, você já foi perseguida, já teve perseguições, porque a gente fala de saúde, suplemento, vitamina, mineral, e eu sou perseguido. Os conselhos de ordem, sei lá, médico, o código do CRM é de 1930, então... Exato. Os colegas denunciam por Se é para você, imagina... Aí eu fico pensando, e você Senhora. já sofreu perseguições? Sim, isso acontece. Eu acho que o que mais me magoou e que aconteceu faz pouco tempo é o meu conteúdo no Instagram e nas redes sociais. Ele é um conteúdo científico. Eu deixo bem posicionado, né, que eu sou uma pesquisadora na área e eu nunca ali induzi a venda de produto, nem a automedicação. Ali eu pego os artigos científicos, eu leio muitos artigos, normalmente eles são em inglês, então eu trago ele em português, numa linguagem mais simples, para o público. Claro, ali eu tenho médicos, eu tenho dentistas, eu tenho as pessoas da população em geral que tem problemas de saúde, que lê ali sobre ansiedade e cannabis, e quer ler e tem interesse. E ali eu ponho toda a parte bem científica, técnica, ali eu não ponho a minha opinião pessoal, e deixo a referência bibliográfica, onde todo mundo que tem internet pode consultar o que está ali. Não é nada pessoal em relação ao que eu acho ou o que eu faço, e sim a ciência. E eu tive derrubado o meu Instagram, bloqueada no Instagram, por apologia a drogas. A denúncia foi a apologia a drogas, e o que eu fiquei mais chateada é que eu trabalho em vários países, no mundo todo. E quando eu entrei em contato através do Procon,
Quem me ajudou foi o Procon. Eu nem esperava que eu ia ter um apoio do Procon. Eu tive um apoio do Procon. O Procon entrou em contato com o Facebook, né, nos Estados Unidos, porque eu estava tentando o contato e eu não conseguia e eu estava totalmente bloqueada. E aí, quando eu tive esse apoio, eu tive uma resposta e o meu Instagram voltou em 6 horas, muito rápido. Eu estava uma semana já sofrendo com isso, desesperada, porque não sabia como eu ia conseguir me explicar para o Instagram, porque primeiro eles derrubam por segurança quando vem, porque se fosse algum conteúdo de pedofilia, eles não sabem. Então, automaticamente, quando o Facebook recebe as denúncias, ele derruba. Depois ele vai estudar se faz sentido ou não aquilo, se você está infringindo alguma situação, né, que possa levar risco a outras pessoas. Mas já tinha uma semana que eu não tinha isso resolvido. E quando veio para mim o laudo, através do Procon e também dos advogados, eu fui denunciada por 3 brasileiros. Então, só 3? Já causa isso? 3 brasileiros fizeram denúncia atrás de denúncia. Geram um boom de denúncia dizendo que eu fazia apologia a drogas, e aí eu fui derrubada exatamente por esse tipo de denúncia de conteúdo que não era a verdade, por isso que em 6 horas o meu Instagram voltou. Mas o que eu fiquei chateada é que, e os meus amigos internacionais, cientistas e pesquisadores, ainda ainda debocharam, porque falaram, nossa, você é denunciada no seu próprio país. E, na verdade, é isso, né? Daí o que a gente passa são pessoas que, às vezes, não interpretam de alguma forma adequada, confunde as coisas e acaba prejudicando a gente que está fazendo um trabalho de educação, né? Tirando o preconceito, porque é uma situação de um tratamento de saúde que não tem nada a ver com religião, nem com política, nem com sexualidade. Então, não são situações polêmicas, é ciência. Só que virou uma situação socialmente polêmica por várias situações passadas e hoje a gente acaba sofrendo sobre isso. Então, eu vejo um preconceito e aí eu tenho uma coisa mais triste para dizer. Dentro de tudo que eu vivo, hoje, o preconceito maior com o uso terapêutico da cannabis no Brasil não é do paciente, não é da população, é da classe médica. Sério? É da classe médica. É de se esperar, pô. Não, eu esperava dos conselhos, né? Sim. Mas eu digo que é formado por médicos, exato. E assim, eu digo assim, é até ruim a gente falar médico em si, porque não são só médicos, né? São profissionais da saúde, são todos odontologistas, nutricionistas, fisioterapeutas, psicólogos. Todas essas pessoas atuam, ou direto ou indiretamente, no tratamento desses pacientes que fazem uso de canabinoides, mas existe um preconceito muito grande da classe médica e esses que estão muito vinculados aos conselhos, né, às sociedades tradicionais, às vezes tem uma situação mais de sensibilidade. Por quê? Eu não estou criticando, eu entendo o porquê, tá? Eu entendo o seguinte, a gente vem de uma cultura, a gente da área da saúde, da área da medicina, onde foi desenvolvido a medicina baseada em evidência. Então, para quem não sabe, os estudos precisam passar por processos para comprovar a segurança e a eficácia de algum tratamento medicamentoso, algum tratamento médico, né? Então, quando o paciente toma um remédio para a pressão, que vende lá na farmácia, esse remédio foi feito estudos para poder vender na farmácia. E a medicina quer fazer desse mesmo desenho com uma planta. E aí a gente cai numa situação de dificuldade, de limitações, porque planta é planta. Se eu plantar uma planta, eu não estou nem dizendo cannabis, estou dizendo planta no geral. Se eu plantar uma camomila na minha casa, plantar uma planta da cannabis, né? É diferente do que plantar na sua casa, no seu sítio. Muda terreno. Muda terreno, clima, muda a água, o pH da água, muda o solo, quanto tem. Não é padronizado, né? Não é padronizado. Muda se tem magnésio, se não tem, se a gente vai fazendo uma estufa onde a gente vai manter uma temperatura ou você vai deixar na sua sacada que
vai ventar, que vai chover, que vai bater sol, que você não tem controle se aquele sol foi pouco, se foi muito. E isso acontece com a planta da cannabis. Então, essas oscilações também na planta, natural da planta, por isso que não é um sintético, dificulta esse desenho tradicional de ciência. E aí, a ciência quer fazer o quê? O que fez com a metformina, né? Que é tirar de uma planta e sintetizar uma molécula. E aí, quando for patenteado, aí pode. Aí patentia, vira uma molécula sintética e todo mundo compra lá na farmácia aquele comprimidinho igual, branquinho para todo mundo igual, onde a gente consegue fazer um desenho muito mais fácil com 1 milhão de pessoas. Porque são 1 milhão, vai existir 1 milhão de comprimido, tudo igual. Hoje, se você pegar 1 milhão de frasco de cannabis, um de cada país, um de cada região, você não vai conseguir ter 1 milhão idêntico. Ah, consegue, hoje eu tenho genética, a gente consegue manipular a semente. Tá bom, você pode manipular, mas se a luz muda numa estufa, queima uma lâmpada numa estufa ou um sol numa plantação em solo aberto, interfere Que beleza que é isso, né? Porque é o natural, Coisa né? legal. Então, por isso que eu também não gosto de me posicionar, porque eu acho que tudo tem indicação clínica e o médico profissional que está avaliando o paciente, ele que tem que saber entender, porque ele que está entendendo aquele paciente, o metabolismo, mas às vezes me incomoda quando a gente só fala de canabidiol. Sabe qual é o problema também, Gabi? É porque a gente virou um jargão na medicina. Eu sei, porque eu já falei muito isso. O médico aprendeu a falar muitas vezes, claro que não são todos, a gente deixando bem claro aqui, né? Quando ele não sabe uma coisa, ele diz que não tem comprovação científica. Ele não sabe, ele nunca fez uma pesquisa no Google, ele não sabe nem pesquisar no Google acadêmico, não sabe pesquisar, e ele diz que não tem comprovação científica. E aí? Exatamente. E, falando em comprovação científica, foi comprovado já que o nosso quadro Pode ou Não Pode é sucesso internacional. Viu? Cientificamente comprovado. Cientificamente. Então... Pode que ela não ia inventar uma história dessa, né? Eu não sabia não, né? Ela não ia inventar, tirar de onde? Então explique, doutora. Pode sim. Existem na história da cannabis, eles observaram que existiam múmias, né, na antiguidade que já tinham indícios, tatuagem que lembrava, né, a planta em si, e entendendo que dentro de todos os estudos era uma situação inclusive oncológica. Olha só. E eles faziam o uso naquela época a gente não consegue dizer exatamente como era esse uso, né? Mas sabia que utilizava a planta da cannabis para tratamento dessas pessoas e com o avanço tecnológico foi possível identificar em múmias. Eu morri e não sabia que já tinha tido múmia maconheira, brincadeira. Até a gente não queria perder uma múmia maconheira. De rainha do tráfico, porque era donzela do gelo. Era sério? Pensava que era Inaxonamon. Pode ou não pode, Fernando? Rápido. Bob disse não pode, doutora disse pode, Daiane. Claro que eu vou dizer que pode. Explique, doutora. Eu sou bom de prova, eu olho assim, só não sei explicar onde é que ela fez. Acreditam-se, né? Tem relatos que tem algumas citações onde eles correlacionam com esse tipo de uso da planta, né? Em alguns momentos bíblicos. Rapaz, o que é que os evangélicos vão dizer quando souber que tem maconha na Bíblia? Como é que acha esse trechinho aí? Tem o êxodo. No Êxodo. No Êxodo. Fica a curiosidade pra quem Fica tá a vendo curiosidade, aí, ó. Vai você lá sabe buscar, qual é o trecho então. da Bíblia? Eu não sabia, por exemplo, tanto que eu botei não. Eu também não. Mas eu botei pode que eu suspeitei. Ele tá indo no pódio de tudo, Daiane. Rapidinho, vai, ó o Daiane colando. Não, tô colando não. Pode. Pode. Deve, né? Então, Senão não vai conseguir. na verdade, não deveria precisar
né? Existe isso exatamente porque os pacientes às vezes estão até na frente do que os profissionais da área da saúde. Então, muitas vezes, e muitos colegas médicos me contam, né, no privado, na intimidade, eu nem sabia, não fazia parte da minha área clínica, mas vários pacientes vinham pedir. Ou eu estudava ou eu enchi o consultório do vizinho. Então, eu resolvi estudar Mexeu no bolso, complicou e atuar nessa área. A gente conversou com o Dr. Domingos Mantelli, ele falou muito disso também na área de obstetrícia que ele trabalha, que as pacientes estão chegando cada vez mais informadas sobre os tipos de parto e tudo mais. Ninguém sabe mais da sua doença do que o paciente. É impressionante hoje em dia. E eu lembro que eu já cheguei a pedir desculpa para um filho de uma paciente minha, quando eu atendia como cirurgião vascular. Ela tinha lúpus e teve trombose na perna. Isso há 15 anos atrás. O filho dela chegou com um monte de trabalho falando sobre o tratamento do lúpus com vitamina D em altas doses, que era o protocolo Coimbra. Caramba. Sabe o que eu fiz? Não tem comprovação científica. Não fiz isso. Eu disse a ele que ia ler. Fiquei incomodado, com a minha vaidade. Doído. Peguei aquele bolo botei na minha gaveta, nunca li. E fiquei chateado. Como é que esse cara quer saber mais do que eu? Não disse a ele, não fui chato com ele, não. Mas você pensou. Pensei. E assim, depois de 10 anos, eu mandei um áudio para ele. Cara, eu quero te dizer, me desculpe, você estava certo naquela época. Não que tivesse cura, mas muito obrigado. Assim, mas é isso que a gente vê, né? É isso que a gente vê. Eu tenho uma colocação que eu quero pedir a opinião de vocês dois, que é o seguinte. A VitaScience, ela surgiu, nossa empresa surgiu para combater doenças crônicas. Basicamente, melhorar a vida das pessoas, que a gente, pegando essa coisa que você falou, tem muita coisa que a gente não sabe. E tem muita coisa que, ao longo dos séculos, aí foram surgindo e que a gente achava que não era, por exemplo, que eu vou até perguntar para você. Coisa que suplementação, ajuda ou não ajuda, extratos naturais, vão ajudar ou não vão. A gente foi descobrindo ao longo do tempo e foi caindo algumas verdades por terra. E aí a gente vem trabalhando vem fazendo esse trabalho de conscientização das pessoas. Eu costumo dizer o seguinte, qual que é o nosso trabalho maior? É provar para a Gabriela que ela tem que fazer mudança de hábito para poder resolver os problemas crônicos que ela criou com os próprios maus hábitos dela. Não é tomando um remédio. Não sou contra remédio, pelo amor de Deus, né? Agora, para doenças crônicas, os remédios são pouco eficazes. Você tocou na medicina baseada em evidência, a gente vê que, para doenças crônicas, é meio que você tem que desfazer o caminho que você fez para poder resolver. E aí o que eu quero perguntar para vocês é o seguinte, primeiro para o Dayan e depois para você, qual foi a coisa que você percebeu, né? Qual foi o problema que as pessoas tratavam com isso, que é um remédio químico, que depois de estudos e coisas foram trocados por talvez um chá, um suplemento, alguma outra substância natural, que é mais eficaz para resolver o problema da pessoa? A coisa que mais me chama atenção no meu dia a dia, hoje, mais me chama atenção é o tratamento do diabetes. Porque você aprende na faculdade que diabetes não tem cura. Você tem medo de falar em cura. Você fala em controle. Fica morrendo de medo de falar de cura. Pisando em ovos. Pisando em ovos, porque vão dizer que você é charlatão. E você, depois de conhecer a medicina integrativa, né? Você perceber que você pode ver uma cura de diabetes, né? Que a pessoa... Porque assim, se você não tem mais... Nossos alunos estão ali, né? Se você não tem mais, se você não tem mais açúcar levado no sangue, se você não usa mais remédio para diabetes, você está curado, rapaz. Por que não pode falar em reversão? Né? Então a gente é criticado. Então, com comida... Não é com comida milagrosa, é domesticando a insulina, fazendo a insulina ficar baixinha, como se fosse uma égua de raça. Você sobe ali e diz, deixa eu segurar as rédeas dela aqui. Pronto, a insulina vai lá e você comendo mais gordura, mais proteína, menos açúcar, menos pão, menos bolo. E a conta da farmácia vai... E a conta da farmácia diminuindo. Então, ao meu ver, diabetes foi uma coisa que me surpreendeu. Não sei se a Gabi tem alguma coisa assim que... Com certeza você vai escolher a substância que eu já sei que você vai escolher. E o que, por exemplo, que você percebe cada dia que você vai estudando e aprendendo que a pessoa toma remédio X para um problema que resolveria com a substância? Eu vou te falar e que é uma situação grande de desafio, tá? Inclusive em comentar sobre isso. Eu estava agora no Congresso Brasileiro de Sono e realmente não consigo hoje, dentro da medicina baseada em evidência tradicional, comprovar a eficácia da cannabis para tratar distúrbio do sono.
exatamente por esses desenhos de trabalho, pela falta, né? O próprio mercado da cannabis foca em situações graves, como epilepsia, né? Os pacientes oncológicos, e aí acaba direcionando o dinheiro dos estudos para esses casos graves. Certo. Mas hoje, o que me surpreende, né? Muita coisa me surpreende nesses anos todos que eu vivo com canabinoides, mas hoje o que tem acontecido nos últimos tempos e que eu estava no congresso e teve uma situação bem polêmica é a melhora do sono, da qualidade do sono com o uso dos canabinoides, e que a gente não consegue explicar e comprovar ainda, mas a gente vê as pessoas pararem de tomar Zolpidem para tomar um óleo, né, um azeite da planta e melhorando a qualidade do sono. E hoje a gente sabe que é uma situação grave, né, de uso de Zolpidem por todo mundo, inclusive pessoas muito jovens, e o negócio da situação da Covid só fez isso piorar, isso só subiu, né, o uso do Zolpidem. Complementando, eu vejo que se a gente fosse fazer... Na hora que você entende como é que é conduzido um estudo, se a gente tivesse que fazer um ensaio clínico para tudo que a gente for comprovar, Fica difícil. É uma fila infinita. Não, e vai comprovar daqui quantos anos, né? Nossa. E as pessoas vão E a pessoa toma hoje, amanhã ela tá melhor. Cara, pode fazer tudo que você quiser, tá melhor minha vida. Mas é engraçado que as pessoas utilizam vários tratamentos off-label, que não tem comprovação daquele medicamento para aquela situação, e aí com cannabis não é bem visto. Né? A própria simvastatina, Exatamente. ela é usada off-label para desinflamar a placa de artéria, como um E anti-inflamatório. todo mundo, né, faz o uso. Agora, aqui tem um quadro que toca uma sirene. Esse quadro é o seguinte, a gente vai te dar um caso para você resolver, tá certo? Você vai resolver. Nós temos uma caixinha de ferramentas, certo? Caixinha de remédios. Ok. Qualquer tipo de remédio que você queira usar, mas vai chegar um quadro de uma pessoa aqui, a gente vai descrever qual é o quadro, e você vai usar essa caixinha aqui, 3 remédios, tá bom? O quadro é de uma senhora de 50 anos, que se aproxima de você e diz que tem crise há décadas de fibromialgia. Uma doença, para quem não sabe, uma doença onde você dói o corpo inteiro, tem uma questão emocional envolvida. Desesperadora. Desesperadora. E ela está sem ânimo de sair de casa e toma mais de 5 remédios diferentes todos os dias. E ela decidiu saber mais sobre a cannabis e quer experimentar, apesar da família ser totalmente contra e achar que isso é coisa de doido e de maconheiro. Você tem 3 coisas aqui. Um remédio que você vai usar para tratar agora, nesse momento, como é que ela está com a fase aguda, doendo a fibromialgia. Para aliviar imediato. Um outro, para aliviar imediato. Um outro para melhorar a médio prazo. E um outro para ela não ter mais fibromialgia no futuro. O que você usaria no seu arsenal aí? Cannabis. No seu arsenal de vida. Cannabis ou que não seja cannabis. Cannabis, com certeza. E ainda eu consigo usar cannabis nas 3 possibilidades. Sim. No agudo, no médio e no longo prazo. Claro que produtos diferentes. Né? Então, um produto de resgate, eu preciso de uma metabolização muito mais rápida. Muitas vezes eu não consigo só um azeite pingar embaixo da língua e já sentir uma melhora naquela situação de resgate. Então, é um produto de cannabis, mas normalmente um produto com uma maior biodisponibilidade momentânea. Então, eu consigo utilizar numa situação aguda, como já falou a Fernanda, nessa área de nanotecnologia, onde eu consigo dar uma biodisponibilidade rápida e maior para aquele momento de crise. Mas seria em que via de administração? Pode ser oral mesmo, através de nanotecnologia, através, às vezes, de lipossoma, eu consigo fazer uso. Claro que também existe a via, né, vaporizada, que é uma via muito rápida. Vai direto, né? E não fumada, tá? Que a via fumada é uma via que assim, eu particularmente vejo com dificuldades porque tem efeitos colaterais e quando você leva a combustão a uma alta temperatura, às vezes mais de 400 graus de temperatura, eu gero gases tóxicos para o pulmão, né, para a membrana alveolar. Então, é diferente quando você vaporiza controlando, né, e tendo um controle. O Brasil utiliza pouco, né, os médicos brasileiros e profissionais da área utilizam pouco a via vaporizada medicinal
Exatamente pela essa situação de preconceito social e acabar associando a um uso recreativo, um uso adulto. E, na verdade, não. Internacionalmente, é um uso medicinal. O vaporizado com controle prescrito por um profissional. E não fumado, cigarro que compra em qualquer lugar que a gente não sabe a origem. Às vezes, até é pelo de rato que tem lá. Tem e acende e mesmo? queima. Tem. A gente já levou para análise e esses cigarros que são comprados em biqueira tem tudo, tem fezes, tem pelo de rato, tem xixi, né? Porque mistura ali, porque se for pôr a cannabis mesmo pura ali, é caro, né? E aí não compensa para o cara que compra no tráfico, numa biqueira ali, fica um tratamento muito, um uso muito caro que vai, né, levar a um vício, porque esses cigarros, a concentração é alta de THC e a temperatura muito alta, acaba ficando, né, sobrando muito esse canabinoide, que é um canabinoide que tem um potencial, né, de vício no sistema nervoso central. Fora que o que eu acho mais ceboso dessas rodas de maconha, não sei se você já participou de alguma rodinha. Todo mundo Eu fuma tenho mesmo. cara de que participo de roda Não, de maconha. Não, cara, mas... Ô, Jesus. Vai saber. A Fernanda tem. O jeito dela sentar no chão aí. Não, mas assim, eu já participei olhando. Eu já ouvi falar. Já participei. Faculdade. Não, faculdade de medicina tem muitas essas coisas. Faculdade Médicos não de querem falar de canabidiol depois, mas muitos usa fumam maconha na faculdade. Na faculdade, Eu experimentei no máximo 6 vezes. Não, mas assim, sério mesmo, o que eu achei ceboso mesmo é aquele cigarro cheio de cuspe. E todo mundo fuma Nossa, mesmo. é muito nojento aquilo. O pessoal às vezes me Compartilha. dava, eu fico tossindo, eu tenho asma. Mas, Gabi, eu queria te perguntar uma coisa. Eu sei que muita gente tem medo de que a liberação do canabidiol, a liberação do uso terapêutico possa banalizar. O que é que pode ser feito para não haver banalização? Existe esse risco mesmo? Acho que o controle de passar pelo médico, né? E se a gente for pensar na liberação do medicinal, não ocorre esse risco, né? É que muitos países liberam o medicinal e depois, né, liberam o uso adulto. Ou ao contrário, existem países que é liberado o uso adulto e não é liberado o medicinal, ou tem restrição no medicinal. Então, isso vai depender qual é a possibilidade no país. O Brasil hoje não tem nenhum projeto para a liberação do uso adulto ou uso recreativo, né? Que é o uso que não é acompanhado, né? O que temos hoje, porque não pode plantar cannabis nem para uso medicinal no Brasil. Né? Existem algumas plantações que ganhou na justiça o direito do plantio, associação de paciente, que isso existe, mas a gente não tem uma lei que regulamenta a gente ter estufa, a plantação mesmo, que é para fazer um remédio para epilepsia. Mas existe um projeto de lei, que é a PL 399. Nesse projeto está incluso o uso do cânhamo industrial para fins industriais, medicinal e também pesquisa científica. Então, é um projeto de lei, não está em vigor, mas se isso ocorrer, não ocorre essa situação que você relata. Porque aí seria o uso controlado para... Aí tem dentro da PL, tem todo um monte de regra que é pré-colocado ali para poder ter uma plantação de cannabis para fazer remédio. Qual seria a maior fake news que envolve a cannabis que você gostaria de derrubar? Olha, eu vou falar que o Elde ali da minha equipe pode dizer que cannabis mata neurônio. Já vi muito essa pergunta mesmo. Cannabis deixa você burro. Cannabis mata neurônio. Aí eu fico assim um pouco assustada. Eu ainda que sou a rainha aí de estudar fisiologia e bioquímica, não tem essa possibilidade bioquimicamente, tá? O pessoal confunde e quem estuda pouco talvez não entende a bioquímica, mas o que ocorre quando a gente tem alta concentração de THC, que é o que acontece quando fumo baseado da biqueira,
desligam algumas áreas, tem desconexões ali, porque enche outros receptores e outras áreas do sistema nervoso central, do cérebro, e a memória recente acaba ficando prejudicada. Então, eu guardo essa caneta e depois eu não lembro onde eu guardei. Então, isso a gente ouve muito. Quem é viciado no baseado da maconha esquece as coisas. Esquece onde guardou as coisas, ou estuda uma coisa, vai falar e não lembra. A memória recente pode ficar prejudicada. Mas o que os estudos apontam é que quando esse uso é interrompido, essas sinapses, essas conexões, elas reestruturam. O que a gente tem de prejuízo maior é quando é criança, ali, adolescente criança, que é a fase de maturação neuronal, onde não ocorreu a poda neuronal e faz uso fumado de altas concentrações de THC. Isso pode prejudicar o sistema nervoso central, que ainda está nesse processo de desenvolvimento, né? Isso pode acontecer. É muito interessante ver uma pessoa tão alinhada, assertiva e culta, como você falar desse tipo de conteúdo, porque dá credibilidade para o tratamento, né? Isso é importante, ver a forma como você se expressa, como você explica Acho que esse é o seu maior trabalho, né? Com embasamento, né? A parte mais importante do seu trabalho é trazer credibilidade. Exatamente. Isso, né? E assim, eu tenho um trabalho bastante sério, eu não me envolvo em situações que a gente mexe com coisas emocionais, como área política, crenças e denominações de coisas, né? O meu objetivo é mesmo a parte da ciência. Só que eu também, como você, né, daí eu foco na área da ciência, mas eu não sou uma pessoa engessada na área da ciência. Então, não é tudo que a gente não tem comprovação científica que não pode tratar pessoas e não pode ser usado com segurança, acompanhado e a gente estudado, entendendo as situações onde a gente consiga melhorar a qualidade de vida. Porque o que mais me deixa triste quando eu participo de debates e com colegas que são contra, porque eu já passei por algumas situações, em ficar numa mesa de discussão com pessoas contra e pessoas a favores, né, do uso. E quando eu digo pessoas, são pessoas da área médica, né? Não são da população, pessoas de nomes na medicina, e irem contra, porque, às vezes, se a gente for querer fazer dessa forma tão engessada, a gente vai demorar 10 anos para melhorar uma epilepsia de uma criança que, às vezes, morre numa crise epilética por anóxia. E aí eu acho que se a gente consegue agir nesse momento e ajudar e melhorar a qualidade de vida, por que eu vou esperar 10 anos se é um produto que quase não tem efeito colateral? Qual é o maior perigo do uso da cannabis medicinal hoje? Eu não digo que nem é o uso do paciente, mas é o uso do profissional não qualificado, porque existe interação medicamentosa. Então, pode acontecer do paciente, como o caso clínico da fibromialgia que você relatou, está utilizando algum fármaco que interage no mesmo metabolismo, né, no mesmo citocromo do óleo da cannabis. E isso interagir entre si e aí levar um efeito colateral para o paciente. Porque cannabis, o azeite que é pingado embaixo da língua sublingual para o paciente, um azeite que é muito parecido com aquele azeite que a gente usa no alimento, só que o azeite da planta da cannabis, a gente não tem relato do paciente pingou a gota e morreu. Não existe no mundo, e não é no Brasil, é no mundo, nenhum relato que o paciente teve uma reação alérgica, pingou a gota e levou à morte, caiu duro ali e morreu. Isso não existe. Mas a interação medicamentosa, as terapias, né, que hoje é muito comum, e não para nós que trabalhamos com a medicina funcional, mas é muito comum, o paciente tem cardiologista, reumatologista, geriatra, todo mundo prescreve muita coisa, só que as pessoas não se conversam, elas não leem as prescrições e às vezes até bate. A prescrição do cardiologista às vezes cai com a mesma substância do reumatologista e aí o paciente não sabe se toma as duas, porque ele às vezes não tem esse conhecimento, acha que tem que tomar os dois porque tem que somar, e aí o paciente chega às vezes no consultório com uma lista de
composto ali que ele faz uso, e fala, eu passo no doutor fulano, doutor ciclano, agora eu vou fazer o do canal. Como você vai resolver? Aí eu falo, então, eu vou ter que ligar para o doutor fulano, para o doutor ciclano, para o doutor... Você pode passar o telefone deles, pode ver se eles aceitam a ligação, porque não dá para misturar tudo aquilo. E, às vezes, a gente precisa conversar entre equipes para conseguir montar estratégia. E hoje, eu acredito muito... Gostaria de posicionar isso para vocês, porque é o que eu vivo. A cannabis pegou um momento, entre aspas, bom da Covid. Porque a Covid veio para mostrar que não tem uma cápsula, nem que mata o vírus, nem que resolva a lesão pulmonar, nem a parte vascular, que era o que todo mundo acreditava quando começou. Que ia desenvolver alguma coisa que ia resolver o problema da Covid. E ninguém conseguiu. Nenhuma farmacêutica no mundo desenvolveu até hoje uma cápsula ou um injetável que cure a Covid. Né? Então, a gente entendeu que é todo um metabolismo. E também na Covid, a gente não conseguiu cada um fazer sua parte. Você resolveu no seu consultório, porque para a gente pronar, virar de barriga para baixo um paciente numa UTI, a gente precisa de 6 pessoas. Então, a gente precisa da equipe, a gente precisa do trabalho em conjunto. E a Covid veio para isso. E a cannabis trabalha dessa forma. Então, nessa leva, a cannabis subiu no pós-Covid, porque trata o metabolismo, e não trata e cura uma doença, mas trata um metabolismo que tem que estar associado com uma boa alimentação, com atividade física. Você tem que ter um terreno biológico para você receber o óleo. Não adianta você pingar o óleo e comer Nutella. Né? Então, encher o corpo de leite condensado e ficar pingando óleo numa criança epilética, porque a gente já sabe que o açúcar piora a epilepsia. Então, a gente precisa de um trabalho em conjunto, de um grupo de profissionais e também pensando no paciente como um todo, e não tratar a lesão da unha direita, que todo mundo se especializou muito. E aí o paciente ficou fracionado. Você tem especialista da ponta da unha direita. Medicina Frankenstein. Todo dividido e ninguém cuida do conjunto, né? E eu acho que é isso, né? Daí aqui, o que você faz na medicina funcional é o que eu faço na área da cannabis e que eu já fazia dentro dos meus estudos da medicina funcional. Eu acho que a cannabis ela veio como um arsenal terapêutico para a gente nessa visão pós-Covid, que talvez não era tão forte antes da Covid. A vitamina D ganhou esse destaque também, Exatamente. Né? Ô, Gabi, você falou da fake news e qual é a verdade que precisaria ser mostrada para... Se você pudesse dizer em uma frase a verdade que precisa ser mostrada para a população sobre cannabis. Eu acho que o que a gente precisa entender é que a cannabis é uma via de tratamento para os pacientes e, infelizmente, o Brasil ainda trabalha na refratariedade, que eu fora do Brasil não trabalho dessa forma, mas aqui no Brasil, o brasileiro ele tem uma tendência a apagar o incêndio quando já está quase acabando o prédio de pegar fogo. Né? Que é o que a gente faz na medicina funcional também, né? É trabalhar ali antes da situação pegar fogo. Quando você pega um paciente com resistência insulínica, você não vai deixar ele ter diabetes. Isso. Você vai trabalhar para evitar ele ter a diabetes. E a cannabis hoje no Brasil é assim, quando nada mais funcionou, o cara está à beira do caixão, procura nós que trabalhamos na área da cannabis para socorrer. E aí é complicado, porque além da situação metabólica, orgânica, o terreno biológico está ruim para receber esse tratamento, o paciente vem com 1 milhão de expectativa. Polimedicado, né? Polimedicado, e aí acha que mantém tudo daquele jeito, não precisa fazer nada, pinga uma gota e sara, porque viu um vídeo no YouTube que o paciente pingou uma gota lá nos Estados Unidos e ele ficou perfeito, sem nada do Parkinson. Ele tremia, pingou a gota e aí ele parou de tremer e ficou uma pessoa normal, sem nada. E esse vídeo está no YouTube. Os pacientes chegam no consultório com essa expectativa. Então, a notícia que eu queria que o Brasil tivesse essa mentalidade é que os canabinoides ele é um tratamento que deve ser avaliado e associado na situação clínica indicada para aquele paciente que tenha alguma alteração, e não de doença, mas do sistema endocannabinoide, que é o nosso sistema que falha
por algum motivo, e a gente não sabe quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha, se o nosso sistema falhou por uma alteração, por uma resistência insulínica, ou uma mulher fibromialgica, ou como, por quê? Nós entendemos na ciência, Israel é o país que mais estuda essa parte desse metabolismo dos canabinoides. E é muito claro já para a gente na literatura que as mulheres fibromiálgicas, eu falo mulheres porque é mais comum em mulheres a fibromialgia do que homem, elas têm uma deficiência do sistema endocannabinoide. Então, quando suplementa, equilibra. Agora, ela nasceu com essa deficiência ocorreu por alguma situação, existe um gatilho, existe uma genética, uma epigenética, isso eu não sei responder ainda. Isso é uma situação que nós estamos estudando na ciência. Mas eu acho que a gente precisava parar tanto de tratar a doença. A gente precisa promover a saúde para não tratar a doença no futuro. Era isso que eu queria que a gente pudesse falar sobre canabinoides no Brasil, porque hoje é muito falado para o uso do canabinoide como última escolha. E é o que o Conselho Federal de Medicina coloca dentro, né, do regulatório dele, que é quando não tem mais nada de opção, você escolhe cannabis. E fora do Brasil, muitas vezes a cannabis é usada preventivo. Você já antecipou, você já entendeu tanto o podcast, você já antecipou o quadro que a gente teria aqui, que é De Volta para o Futuro, que a gente pergunta qual a notícia boa que você gostaria de ouvir daqui a 10 anos. Mas eu acredito que seja essa. E eu quero aqui, em nome da Vita Science, né, agradecer a tua presença, a presença da sua equipe aqui. É de dar orgulho ver pessoas estudiosas e que estão tão antenadas. Incrível. Sobre, né? Incrível o seu trabalho. Parabéns Muito pelo seu obrigada. trabalho, parabéns pela seriedade que você leva esse assunto, parabéns pela sua simpatia e, ao mesmo tempo, humildade. É muito legal conversar com você aqui. A gente está à sua disposição, a Vita Science, o que você precisar, né, para dar as mãos a essa caminhada. E conte com a gente, tá bom? Muito obrigado. Muito obrigada. Eu que agradeço a possibilidade de estar com vocês. Presente. Obrigada, muito obrigada. É que nós somos generosos. Pode ver o presente? É que, Olha. É que quando o bate-papo é bom, a gente presenteia. Olha que bacana. Magnésio. Olha, magnésio, né? A gente da Funcional é rei do magnésio, porque a gente não tem vulcão, então a gente tem falta de magnésio no nosso solo. Por mais que a gente se alimente adequado, falta magnésio. Esse SB4 é um suplemento nosso emagrecedor. Né? Esse aqui? Ele junta gengibre com psyllium, com cromo e com laranja moro. Nossa, tem muita coisa. Tem quatro. É um kit completo. É o Ai, kit que completo, legal. Muito obrigada. Esse e o CB3? O SB3 é o filho do SB4. É o filho do SB4. O SB4 é a evolução do SB3. Foi acrescentada a laranja moro. E vocês têm ômega rico em DHA, esse é rico em EPA. EPA e DHA. Mas tem com mais DHA? Não, acho que só tem esse, né? Então você tem que fazer, hein? Eu já tô dando pitaco na sua empresa. Mas é bom. Por que não? Eu sou perigosa, cuidado. Por que não? Que eu já tô dando... O Eldio tá indo porque ele me conhece. Eu já tô querendo mandar a sua empresa. Se toda pessoa perigosa fosse desse jeito, tava bom demais, não é? Olha, perigo para melhorar o mundo. Vamos fazer rico em DHA, que é o que mais estimula o sistema nervoso central. Então, nessas doenças da epilepsia, nas demências, junto com canabinoides, isso potencializa muito. Vamos botar uma gotinha. Tá uma gotinha de canabidiol dentro desse ômega 3. O EPA é muito bacana, né? Os distúrbios mais gastrointestinal, os Crohn, né? Essas doenças acabam tendo uma resposta muito boa com o EPA, mas o DHA eu acho que é uma situação que é bastante interessante dentro das situações clínicas, que está todo mundo virando paciente psiquiátrico. Todo então, mundo, viu? Eu acho que a gente precisa de mais ômega rico em DHA. E essa sacola aqui. Poderosa. Gente, eu espero que vocês tenham gostado. Eu adorei. Eu também. Muito bom. Vamos deixar aqui o canal da doutora aqui embaixo, os canais, as redes sociais, Instagram, canal para você seguir tudo lá. Onde você pode encontrá-la. Onde você pode encontrá-la, né? Ela vai receber vocês, acolher com todo o carinho que ela acolheu aqui. E uma salva de palmas, gente. Muito obrigada. Sensacional. Obrigada, muito obrigada. Gente.